Meus queridos, estamos aqui para meditar juntamente, eu, você, o evangelho que é proposto pela liturgia deste domingo, dia 11 de junho, que é o 10º domingo do tempo comum. Nós retomamos o chamado tempo comum. E no tempo comum, nós vamos aprendendo com Jesus o que é essencial na sua proposta de evangelização. O tema da liturgia de hoje, que eu escolhi, é o seguinte: em primeiro lugar, o perdão, depois, a conversão. O evangelista apresenta 3 episódios, todos eles sob o signo da novidade trazida por Jesus, de um Deus que dirige o seu amor também a quem não o merece. Essa passagem inicial do capítulo 9 de Mateus, encontramos 3 episódios. O chamado de Mateus, a vocação de Mateus, no capítulo 9, versículo 9. Depois, a refeição de Jesus com pecadores, capítulo 9, de 10 a 13. E, finalmente, a discussão sobre o jejum, que é o capítulo 9, versículos de 14 a 17. A narração da refeição é colocada no centro dos 3 episódios, a refeição com os pecadores, o que mostra que é a cena mais importante, à luz da qual as outras 2 devem ser lidas. A terceira cena, que é a discussão sobre o jejum, não integra a leitura do evangelho deste domingo, não faz parte, que vai do capítulo 9, versículo 9 a 13. Comecemos então lendo a primeira parte do versículo 9, sempre capítulo 9 de Mateus, que diz o seguinte: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. O episódio é ambientado pelo evangelista em Cafarnaum, cidade onde Jesus mais ficava, como a gente pode conferir em Mateus capítulo 9, versículo 1, que é um posto fronteiriço, onde existiam barreiras alfandegárias para o pagamento do imposto na estrada que conduzia a Damasco, lá na Síria, ao norte. É a primeira vez que Jesus se depara com um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Categoria de pessoas que foi apresentada negativamente no Evangelho de Mateus. Se diz assim deles: se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 46. E também os cobradores de impostos ou publicanos são equiparados aos pagãos. Abre aspas, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 17b. O esquema do encontro de Jesus com o publicano é idêntico ao da cura da sogra de Pedro, prostrada com febre, que está lá no capítulo 8 de Mateus, que é o capítulo anterior, versículos de 14 a 15. Numa situação considerada de impureza. É sempre o olhar de Jesus que primeiro percebe as pessoas que vivem em situações difíceis. Não é a pessoa que deve suplicar ao Senhor, como no Salmo 88, versículo 2, a ti clamo, Senhor, eu te busco. Não. Porque com Jesus, que é também chamado de Deus conosco, Deus não é mais para ser buscado, mas para ser acolhido. Jesus vê um homem, não vê segundo categorias morais, um ladrão, ou religiosas, um pecador, mas humanas. No tempo de Jesus, a cobrança do imposto era confiada a uma concorrência pública. Quem oferecesse mais, obtinha por parte dos romanos a concessão dos postos alfandegários e ficava livre para fixar as tarifas que quisesse. E é claro que se aproveitavam disso sem nenhuma vergonha. Por isso eram considerados ladrões profissionais, os publicanos. É uma categoria de pessoas para quem não havia possibilidade de salvação. Pois, segundo o Talmud, que era o livro dos ensinamentos dos rabinos, segundo o Talmud, para fazer penitência, eles deveriam devolver 4 vezes mais o que haviam roubado. Conforme lemos no Evangelho de Lucas, na cena com Zaqueu, que era chefe dos publicanos, onde este afirma, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8. Esses homens também são considerados traidores, porque estão a serviço dos dominadores, dos pagãos romanos. Então, olha só quem Jesus convida, que é o que nós vamos ver agora na segunda parte do versículo 9. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus.
Ora, a comunicação de vida por parte de Deus aos seres humanos, que se dava no perdão das faltas, no perdão do paralítico, agora se concretiza no chamado daquele que é considerado o pecador por excelência, ladrão e traidor por excelência. Este, excluído da salvação, tem o nome de Mateus, que em hebraico é Matatia, abreviado como Mateia, que significa dom de Javé, dom de Deus. Então o nome Mateus significa dom de Deus. Mateus escreve a sua comunidade, uma comunidade judaica que acolheu Jesus, mas ainda permanece, essa comunidade para a qual é escrito o Evangelho de Mateus, essa comunidade ainda permanece enraizada na mentalidade religiosa farisaica, do mérito. Ou seja, a salvação é merecida pelos seres humanos devido aos seus compromissos, aos seus esforços. Assim se pensava. Jesus chama os excluídos por excelência da salvação. Porque a sua salvação não é fruto do esforço desses seres humanos, mas é um dom de Deus, como o nome Mateus. Jesus, que não faz diferença entre as pessoas, convida o publicano como convidou os seus primeiros 4 discípulos a segui-lo, como vimos no capítulo 4, versículo de 18 a 22 de Mateus. Mas, ao contrário desse primeiro chamado, dos 4 primeiros apóstolos, o evangelista aqui acrescenta a ação de quem é chamado de levantar-se, que em grego é anastas, levantar-se, do homem que vem do pecado, para o qual usa o mesmo verbo que é usado por Jesus para falar de sua ressurreição. Para o evangelista, portanto, seguir Jesus significa abandonar uma situação de morte para entrar na esfera dos ressuscitados. Jesus foi apresentado no início do Evangelho de Mateus como aquele que batiza no Espírito Santo. Está lá em Mateus 3:11. Mas não há nenhuma passagem nos Evangelhos em que Jesus batize no Espírito Santo. Mas todo o seu encontro com os homens é para imergi-los no amor de Deus. É uma força que santifica, que separa da morte e insere na esfera da vida, comunicando uma nova energia vital que liberta do passado. Assim é o encontro de Jesus com as pessoas. Vamos agora para o versículo 10, primeira parte, sempre capítulo 9 de Mateus. Enquanto Jesus, ele estava à mesa em casa. O evangelista coloca o sujeito da frase sem especificar quem estava sentado à mesa. Seria Jesus, que foi o último, ou o último a ser mencionado, que é Mateus. A tradução do lecionário dominical, que você viu aí, nomeia Jesus, mas o texto original grego não é claro, só diz ele. Então pode ser Jesus, como pode ser Mateus. A ambiguidade do evangelista, essa ambiguidade, essa dúvida que o evangelista deixa, é intencional. Desde que Mateus decidiu seguir Jesus, ele se encontra em plena unidade com Jesus. Ele já está na esfera da vida, por ter decidido seguir Jesus. Largar aquela mesa de cobrança de impostos, aquela mesa de roubalheiras e entrar para uma nova vida, ter uma nova chance. Jesus não convida o pecador a fazer penitência pelo seu passado, mas a celebrar com alegria o presente. Jesus vai com ele numa festa, num jantar, na sua casa. Não fica lá fazendo penitência pelo seu passado. Nos almoços festivos, naquele tempo, não nos do dia a dia, mas nos festivos, comia-se deitado em estrados, ou tipo camas, apoiando-se no cotovelo direito. Com a mão esquerda, todos pegavam a comida da mesma bandeja colocada ao centro. Esta forma de comer era típica dos senhores, isto é, daqueles que tinham servos para o seu serviço. As pessoas comuns não tinham cátares nem servos a seu serviço. O termo reclinado à mesa é usado pelo evangelista para a última ceia, por exemplo. Quando diz assim, ao anoitecer reclinou-se à mesa com os 12, como se encontra lá em Mateus 26:20. Jesus é o Senhor, e todos aqueles que aceitam o seu convite tornam-se senhores com ele e como ele.
Esse uso de comer juntos denota grande familiaridade. Em nossa língua, quando alguém fica muito familiarizado, a gente costuma dizer: você já comeu no meu prato? Ou seja, porque comer no prato de alguém indica plena familiaridade, comunhão de vida, plena intimidade. A religião judaica proíbe comer com uma pessoa impura, porque assim que a pessoa impura mergulha no prato, o prato se torna impuro. E todos que mergulham no prato também se tornam impuros. Né? Vamos prosseguir com a nossa reflexão. Capítulo 9, agora versículo 10b, ou seja, a segunda parte do versículo 10, que está escrito assim: vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Juntam-se ao almoço duas categorias de pessoas: os publicanos, cobradores de impostos, como Mateus, e os pecadores. Definição utilizada para designar todos aqueles que não quiseram ou não puderam observar as prescrições da lei e viviam fora da lei devido à profissão que exerciam, como era o caso dos pastores, como é o caso dos publicanos e assim por diante. Na linguagem atual de hoje, seria o não praticante e indiferente aos ditames da religião. Então Jesus estava com esse tipo de gente. No Salmo 139, versículo 19, o piedoso salmista exclama: ah, se matasses, ó Deus, todos os pecadores. Veja só, isso é um salmo. O Deus que se manifesta em Jesus não só não tira a vida dos pecadores, mas lhes comunica a sua própria vida. Neste episódio, o evangelista dá-se conta do que Jesus tinha afirmado no capítulo anterior, quando disse que, em vez dos judeus incrédulos, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se recostarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, como está lá em Mateus capítulo 8, versículo 11. Algo semelhante será formulado mais tarde com a expressão que se tornou proverbial. Abre aspas: os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 31. O que não indica precedência, mas exclusão. Exclusão. Para o evangelista, não é necessário que o pecador impuro se purifique para ser digno de acolher o Senhor, mas é o acolhimento do Senhor que o torna puro. Enquanto para a religião o impuro faz com que tudo ao seu redor se torne também impuro, Jesus, que é puro, transmite a sua pureza a todos os convidados. Ele purifica todos com a sua presença. Não precisam que antes sejam purificados para estarem diante dele. O simples fato de estar diante de Jesus já torna a pessoa impura, a pura, digamos assim, né? Versículo 11 agora do capítulo 9. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? No Evangelho, nos momentos mais críticos, os fariseus aparecem como tiririca, que parecem estar sempre à espreita de Jesus. O Evangelho apresenta-os com o artigo definido: os fariseus, que indica todos os fariseus. Mas é claro que seria impossível que todos os fariseus de Israel estivessem ali naquela casa, onde se dá a refeição. Mateus quer assim sublinhar neste primeiro confronto direto a diferença entre Jesus e a mentalidade religiosa dominante, que era a farisaica, anteriormente já criticada por Jesus, lá em Mateus 5:20, quando ele fala que a justiça dos seguidores dele deve ser maior que a dos escribas e fariseus. A tradução do lecionário dominical que estamos utilizando novamente não segue o original grego, colocando o pronome indefinido alguns e não o artigo definido os fariseus, mas alguns fariseus. O correto é os fariseus. A pergunta dos fariseus não visa saber o motivo, mas acusar Jesus de ser o mestre da impureza. Como formularão mais tarde, abre aspas, ele expulsa os demônios pelo chefe dos demônios, como está lá em Mateus capítulo 9, versículo 34.
A reação escandalizada dos fariseus se deve ao fato de pensarem que o prato onde os discípulos comem tornou-se impuro e fonte de morte, devido à presença de cobradores de impostos e pecadores, comendo no mesmo prato. Embora nem Jesus nem os discípulos pareçam temer tornar-se impuros, comendo com pecadores. Mateus reflete aqui a dificuldade da igreja cristã primitiva em superar os tabus religiosos judaicos e se abrir ao mundo pagão, muitas vezes levando a comportamentos hipócritas, como o de Pedro, que, abre aspas, comia junto com os pagãos, mas quando vieram alguns enviados de Tiago, começou a esquivar-se e a retirar-se por medo dos da circuncisão, como Paulo nos fala na sua epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 12. O comportamento dos fariseus é caricatural e típico de pessoas muito piedosas, muito religiosas. São os vigilantes da ortodoxia, que vigiam por qualquer resquício de liberdade nas pessoas que devem estar sujeitas à ordem religiosa. Não vão a Jesus, não ousam enfrentar o mestre diretamente, mas vão aos discípulos para insinuar a dúvida: como se pode seguir um mestre que é impuro? Se um mestre é impuro, ele torna impuro todos vocês. É o que no fundo os fariseus estão dizendo aos discípulos. Vamos então agora ao versículo 12 do capítulo 9 de Mateus. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, que é a manifestação visível do amor de Deus, não se oferece como recompensa pelo bom comportamento dos saudáveis, mas como força vital para os doentes. Jesus não é uma recompensa pela boa conduta, mas a força necessária para tê-la. Ele não nega o pecado, que define como uma doença, que impede o ser humano de ser totalmente íntegro. Mas Jesus rejeita a ideia que vê o pecador como uma pessoa contaminada, a qual deve ser evitada. Ao contrário, ele é um doente que deve ser curado. Assim, Jesus vê o pecador. O evangelista insiste na atitude insana, típica da religião, que impede o doente de recorrer ao médico, porque como doente não é digno de o receber. O doente só pode receber o médico quando estiver saudável. Quando a presença do médico, então, não será mais necessária. É uma coisa sem lógica alguma, mas era assim que se pensava naquela época. Mateus, agora, o último versículo do evangelho que nos é oferecido esse domingo, versículo 13 do capítulo 9. Há aqui um verbo que falta no texto do lecionário dominical. Ide, aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A mesa dos pecadores não é o lugar dos justos. O termo justo que Jesus usou não deve ser entendido no sentido de justiça moral. Os justos são aqueles que se comprometiam a praticar todos os preceitos e prescrições da lei de Moisés. Como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 6. Eles eram justos diante de Deus, guardavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqueles que acreditam que são salvos por sua observância religiosa, nada tem a ver com Jesus, que veio buscar e chamar aqueles que se sentem ou são considerados excluídos da salvação. É por isso que Jesus convida os fariseus a deixarem a casa, onde se celebra a festa do amor incondicional. Ide, que em grego é poreutentes. Ide. Não são os pecadores que são indignos de participar da mesa de Jesus, mas os fariseus. Infelizmente, este verbo está ausente também da tradução do lecionário dominical. Não tem esse ide.
Mas Jesus manda embora os fariseus. Mas, apesar disso, Jesus oferece aos fariseus uma possibilidade de conversão. E por isso o convite a sair de casa ou daquela casa é acompanhado pelo irônico mandamento de aprender. Ide, aprendei. Ora, os chefes espirituais de Israel, que pretendem ensinar o comportamento correto, são na realidade uns ignorantes, guias cegos, como está lá em Mateus capítulo 23, versículo 16. Muito perigosos de seguir, aliás. Jesus convida-os à conversão, para aprenderem que o que Deus pede não é um culto para com Ele, sacrifício, mas amor para com os outros, misericórdia. Vou repetir. O que Deus quer não é um culto para Ele, que é simbolizado pela palavra sacrifício, mas amor para com os outros, que é simbolizado pela palavra misericórdia. O convite de Jesus refere-se a uma expressão do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6 do seu livro, que está no Antigo Testamento, que o evangelista considera tão importante esse texto de Oséias 6,6, que é o único texto profético citado 2 vezes por Mateus, no capítulo 9, versículo 13, aqui, e no capítulo 12, versículo 7. O texto citado por Jesus é aquele em que o profeta Oséias, a partir de sua trágica experiência matrimonial, como ele descreve no capítulo 2 do seu livro, entendeu que para Deus, a conversão de Israel não será condição para receber o seu perdão. Oséias, que soube perdoar a esposa adúltera sem estar certo de sua conversão, entende que a conversão é um efeito do perdão e não uma condição para o perdão. Conversão é efeito de alguém que é perdoado. O perdão não está no final de um processo de conversão, mas no início. Oséias foi o primeiro a elaborar uma imagem teológica de um Deus que não concede perdão ao povo porque este se converteu, mas perdoa para que se converta. Infelizmente, o conselho de Jesus não será seguido pelos fariseus. O verbo ir retornará no capítulo 22 de Mateus, versículo 15, quando os fariseus irão, porém tentes, em grego, aconselhar uns aos outros sobre como prender Jesus, como pegá-lo em erro e ter motivos para denunciá-lo. Mais adiante, Jesus dirigir-lhes-á palavras de reprovação, recordando o convite que lhes foi feito. Abre aspas. Jesus diz assim para os fariseus: se tivesses compreendido o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não terias condenado inocentes, como está em Mateus 12, versículo 7. Aqueles que permanecem presos ao conceito de sacrifício acabam sacrificando pessoas. E agora eu faço a minha reflexão aqui com vocês após essa belíssima exposição de Frei Alberto Maggi. E cito aqui uma frase do famoso filósofo francês Blaise Pascal, que diz o seguinte: há 2 espécies de homens, uns justos que se consideram pecadores e os pecadores que se consideram justos. Vou repetir Blaise Pascal. Há 2 espécies de homens, os justos que se consideram pecadores e os pecadores que se consideram justos. Pois bem, é muito triste a constatação que agora faço, porém ela é bem verdadeira e real. Hoje Jesus seria criticado por nós católicos e cristãos tanto ou mais do que foi em sua época, pelo fato de não se importar de estar na companhia constante de conhecidos pecadores na sociedade. Eu não tenho alguma dúvida disso. É incrível o modo como as pessoas que frequentam nossas igrejas agem em relação às pessoas que vivem uma vida muito fora dos padrões considerados normais, dignos, respeitosos, cristãos. Continuamos achando que Jesus seja um salvador, um médico somente para os bonzinhos,
para as pessoas de bem, para os tementes a Deus, os participantes da igreja, aqueles de casa. Por mais estranho que isso possa parecer, não queremos o médico Jesus tratando as feridas existenciais de pessoas que não se enquadram em nosso modo medíocre de viver, de pessoas que não sejam, enfim, como nós. A amizade, o carinho, a preocupação e dedicação de Jesus para com os leprosos, prostitutas, pastores, cobradores de impostos, mulheres, gente muito pobre, causou escândalo na sociedade de seu tempo. Porém, é como ele mesmo disse, abre aspas, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, como ele falou hoje no Evangelho, no capítulo 9, versículo 12 de Mateus. E em Mateus capítulo 18, versículo 11, um versículo geralmente omitido, por constar somente em manuscritos mais recentes, mas que também reaparece em Lucas capítulo 19, 10, lemos, abre aspas, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Fecha aspas. Essa é a missão do Messias e a nossa missão hoje também. Escandaloso é constatar que muitíssimos casais que não conseguiram sustentar seu matrimônio e sua fidelidade, jovens vencidos pelas drogas, delinquentes indesejáveis, mulheres e homens escravos da prostituição, pessoas desprezadas pela sua condição homossexual e tantos outros não conseguem nos ver como uma igreja acolhedora. O legalismo, o apego insensível às normas e aos costumes religiosos, uma estreita e má interpretação das Sagradas Escrituras e da tradição da igreja tem feito com que haja muita discriminação e intolerância com irmãos e irmãs nessas condições que eu citei acima. Nós e nossas comunidades necessitamos urgentemente compreender que sem perdoar, sem acolher, sem deixarmos preconceitos de lado, jamais conseguiremos realizar a missão de converter o mundo para Cristo e torná-lo uma casa de todos verdadeiramente. Afinal, primeiramente as pessoas precisam aproximar-se de Jesus, conhecê-lo, experimentá-lo intimamente, para depois, enamorados por ele, mudar radicalmente suas vidas. Tem razão um dos mais renomados teólogos católicos do século XX, o suíço Hans Ur von Balthasar, que dizia, abre aspas, somente a bondade, o amor é digno de fé. Vou repetir, somente a bondade, ou seja, o amor é digno de fé. E agora lhe convido a fazer, querida amiga, querido amigo, juntamente comigo, esta bela oração que conclui o nosso encontro de hoje. Ó Deus, rica em misericórdia, pelo grande amor com que nos amaste, de entre os mortos que éramos por causa dos nossos pecados, ressuscitaste-nos com Cristo, fazendo-se homem, dignou-se a sentar-se à mesa conosco, pobres pecadores. Partilhou da nossa condição, a ponto de gritar, meu Deus, por que me abandonaste? Com palavras e com a vida, revelaste-nos o teu amor misericordioso, que nos procura com cuidado, se inclina sobre a nossa miséria, trata das nossas feridas, nos carrega aos ombros e celebra o nosso regresso. Dá-nos, ó Pai, o teu Espírito, para abrir os nossos corações à graça do teu perdão e para nos convencer do teu amor misericordioso. Dá-nos a experiência de sermos salvos pela graça para nunca nos considerarmos justos e melhores que os outros, mas porque aprendemos a ser misericordiosos com todos, como tu és misericordioso conosco. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. E foi uma alegria imensa ter você aqui conosco novamente. Deus lhe abençoe e lhe conceda
um ótimo final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.